Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos meus irmãos que fazem parte desta família. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família. Também de antemão eu quero convidar aqueles ainda que não se inscreveram, que venham se inscreverem de forma direta, participando do canal, compartilhando as mensagens, deixando os seus comentários com respeito, deixando o seu like e juntos iremos continuar a reinar em vida em perfeita vitória. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema Paulo duvidou da ressurreição de Cristo? Paulo duvidou da ressurreição de Cristo, ou seja, Paulo negou a ressurreição de Cristo. Esse é o tema da mensagem. Paulo negou a ressurreição de Cristo. Um irmão ligou para mim e disse que ouviu aí na plataforma do YouTube, vídeos rolando acerca que um abençoado aí dizendo que Paulo negou, ele não acreditou que Cristo havia ressuscitado. E eu disse, nada contra ninguém. Olha, eu quero dizer para meus irmãos que eu não sou contra ninguém, a entendimento de ninguém, seja de quem for. Nem estou aqui para, como é que se diz, não estou aqui, meus irmãos, para desafiar ninguém, nem denegrir o caráter de ninguém, seja do sistema religioso, que são nossos irmãos, seja de quem for. Mas vamos ver aqui, e o texto principal se encontra aqui em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 12, vamos ler do versículo 12 ao versículo de número 17. Foi essa passagem que o abençoado mandou para mim, dizendo que Paulo tinha duvidado da ressurreição de Cristo. Vamos ler todinho, vamos lá. Versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou, olha, preste atenção, dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Paulo está fazendo uma pergunta. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Paulo está dizendo, se não há ressurreição de mortos, como vocês estão dizendo, então Cristo não ressuscitou. Mas Paulo não está afirmando que Cristo não havia ressuscitado. Paulo está apenas respondendo a eles. Ora, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Aí Paulo continua, vamos continuar. Olha, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. Ponto e vírgula, continuando. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha, observem que o que Paulo está falando aqui, Paulo está resolvendo o problema dessa igreja, dessa comunidade, ali na comunidade de Coríntios. Então, observe que em nenhum momento aqui Paulo está afirmando categoricamente que ele não está aqui duvidando que Cristo não ressuscitou. Ou seja, Deus, nos dias de Jesus de Nazaré, entendeu? Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Lembra quando Jesus foi interrogado pelos fariseus e Jesus disse que na ressurreição dos últimos dias, tá entendendo? Na ressurreição dos últimos dias, aqueles, seriam iguais a anjos, não seria como seres humanos, literalmente falando. Então, observe, aqui está tendo um problema nessa igreja, e Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou,
Ou seja, se não há ressurreição, como muitos aí estão dizendo, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Mas em nenhum momento aqui, entendeu? Paulo não está afirmando que Cristo não ressuscitou. Paulo está apenas dizendo, ora, se há dentre vós aí no meio de vocês, alguns dizendo que não há ressurreição, que não tem ressurreição. Aí Paulo diz, então, se não há ressurreição, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Mas Paulo não está afirmando em nenhum momento aqui que Cristo não ressuscitou. Paulo não está duvidando da ressurreição de Cristo. Mesmo que Paulo não tenha andado com Cristo, mas Paulo não está duvidando aqui de forma alguma, até porque em outras passagens nós vamos ver aqui o próprio Paulo, entendeu? Dizendo que Cristo havia ressuscitado e ele acreditava nisso. Ele creiava na ressurreição de Cristo. E a gente vai ver aqui. Observe, meu irmão, veja, o mesmo apóstolo Paulo, veja, isso aqui era um problema ali, daquela igreja ali em Coríntios, mas o mesmo, e Paulo está resolvendo esse problema que havia adentrado naquela comunidade. Mas Paulo não está duvidando que Cristo havia ressuscitado de forma alguma aqui, meus irmãos. Entendeu? Não estou aqui para desafiar ninguém, não estou aqui também para ser desafiado e participar de desafios. Não, meus irmãos, isso não é evangelho, isso não é reino de Deus. E pelo que eu sei, pela graça, né, no meu entendimento, eu estou vivendo o reino do Pai, o Pai que está em nós. Oh, glória. Então veja, o mesmo apóstolo Paulo, ele vai afirmar que Cristo tinha ressuscitado, sim, e tem mais. Paulo, e tem mais. O mesmo apóstolo Paulo, ele diz que creiava naquele que ressuscitou, que havia ressuscitado. Entendeu? A gente vai ver aqui, olha, que Paulo, ele diz assim, que ele creiava, né, nas suas palavras, que ele creiava, né, que Cristo havia ressuscitado dentre os mortos, o Messias, o ungido, entendeu? Então, observe, vamos ver aqui Paulo confirmando isso. Romanos, capítulo 4, versículo 24, vamos ver? Vamos ver, o mesmo apóstolo Paulo. Então, Paulo não estava dizendo ali em Coríntios que Cristo não havia ressuscitado, que Paulo duvidava da ressurreição de Cristo. De forma alguma, meus irmãos. Pelo amor de Deus. Entendeu? Não estou aqui querendo ser o dono da verdade, mas dizer que ali, naquela passagem de 1 Coríntios, Paulo estava negando, Paulo estava duvidando e afirmando que Cristo não havia ressuscitado, não tem nada a ver, meus irmãos. Vamos lá. Romanos capítulo de número 4, versículo 24. Olha o que está escrito. Vamos lá. Olha o que está escrito. Vamos ver aqui. Vamos ler só o versículo 24, meu. Eu não vou ler tudo aqui não, porque assim vai ficar uma mensagem muito longa. Mas depois vocês confiram aí em casa. Versículo 24. Romanos capítulo de número 4, versículo 24. Mas também, olha, por nossa causa, eles lá, aqueles que viveram antes da cruz, olha, mas também por nossa causa, posto que a nós, eles lá, não é nós aqui não, do século 21, lá aquele pessoal lá do século 1. Paulo está escrevendo para uma comunidade ali em Roma de judeus e gentios, ó. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo, ele creiava que Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. Vamos ler novamente, versículo 24, vamos ler, vou tomar uma aguinha aqui. Observem, versículo 24. Eu estou aqui fazendo a live na cozinha, meu irmão. Estou na cozinha aqui, eu mudei hoje. Vamos lá. Romanos capítulo 4, versículo 24 diz: mas também por nossa causa,
posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. As transgressões em Adão, as transgressões para os judeus também, que era a transgressão da lei, e também aqui também se coloca, entendeu? Se refere também à transgressão em Adão. Então veja, o versículo 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, ele lá, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Paulo está dizendo que Cristo ressuscitou ou que ele não ressuscitou? Não, Paulo está afirmando categoricamente que Cristo havia ressuscitado. Então Paulo, em nenhum momento da sua carta, de suas cartas, Paulo negou esse acontecimento, mesmo que Paulo não andou com ele, porque Paulo pregava Cristo e a ressurreição. Você vê em Atos capítulo 17, Paulo estava em Atenas, na Grécia, lá ele foi levado por um grupo de filósofos, e a mensagem do apóstolo Paulo que chamou a atenção, entendeu? Que era a novidade ali do dia a dia, era Cristo e a ressurreição. Como é que Paulo, alguém pode dizer que Paulo negou que Cristo havia ressuscitado? Paulo duvidou? Não. Outra passagem, Romanos, na mesma carta, eu quero terminar, Romanos capítulo 6, versículo 3, 4 e o 9, vamos lá. Romanos capítulo 6, versículo 3, que diz assim, ó: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, eles lá que viveram antes da cruz, em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Olha aqui, ó, versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo que aconteceu na cruz. Aí ele diz, ó, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Veja, meus irmãos, como isso aqui é claro. Versículo 9, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Então ele não ia morrer mais, a morte não teria mais domínio sobre ele. Veja, meus irmãos, como é claro isso aqui. Isso aqui é muito claro, meus irmãos. Então, em nenhum momento Paulo estava afirmando que estava duvidando da ressurreição de Cristo. Tem várias passagens aqui, se eu fosse buscar aqui, se eu fosse mostrar, mas eu não quero fazer uma mensagem com muito tempo, para não ficar muito cansativo para meus irmãos. Só aqui dá para entender, é uma mensagem muito clara, pequena e objetiva. Então, Paulo não duvidou da ressurreição de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo. Não. A passagem lá em 1 Coríntios, Paulo estava resolvendo um problema para eles, e Paulo estava fazendo uma pergunta para eles. Veja que em outras passagens, em outras cartas, Paulo afirma que Cristo havia ressuscitado. Então, meus irmãos, em nenhum momento Paulo, em suas cartas, o apóstolo Paulo duvidou e não colocou dúvida aos seus ouvintes, aos seus irmãos. Pelo contrário. Então, por isso que eu digo, cuidado com certos tipos, entendeu? De pessoas que tentam apagar certos entendimentos aí, de alguns homens que tentam apagar, apagar, entendeu? O maior evento de todos os tempos, que foi a morte e ressurreição de Cristo, que aconteceu há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás. Então, é essa palavra que eu quero deixar aqui. Paulo, em nenhum momento ele duvidou, pelo contrário, Paulo afirmou. Então é essa palavra que eu quero deixar. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Saudações de paz.